Tem gente que ainda acha que Round 6 faz sucesso só por causa de violência e jogo psicológico. Mas quem acompanhou até a terceira temporada sabe. Não é só sobre jogos, é sobre gente. E é aí que mora o verdadeiro impacto. O mais louco, as cenas mais dolorosas não são as mais sangrentas. São aquelas onde o silêncio grita mais alto que qualquer tiro. Neste vídeo, você vai revisitar as mortes mais comoventes da série. Aquelas que mexeram de verdade com o coração de quem assistiu. E não tô falando de surpresas baratas, não. Tô falando de personagens que a gente aprendeu a amar e que tiveram seus destinos selados com decisões que ninguém queria tomar. E pode acreditar, tem uma história aqui que vai fazer você ver toda a temporada com outros olhos. Quem achou que já tinha visto de tudo nas 2 primeiras temporadas de Round 6, se enganou bonito. A terceira chegou como um soco seco, direto no estômago, transformando o choro silencioso em soluço de verdade. Desde o episódio de estreia até os últimos segundos da temporada, foi pancada atrás de pancada. Não teve espaço para respirar. Cada escolha parecia carregar mais peso, mais desespero e, principalmente, mais humanidade. O público logo percebeu que esse não era só mais um capítulo sangrento de um jogo macabro. O que a temporada entregou foi pura carga emocional, e jogada com precisão. As mortes não vinham só pra chocar, mas pra quebrar a gente por dentro, mexendo com tudo: empatia, raiva, tristeza e até dúvida. Teve espectador dizendo que terminou um episódio com dor de cabeça de tanto segurar o choro. E isso nem é piada. Mas o que pegou mesmo foi a pergunta que ficou no ar depois. Qual foi o momento que mais destruiu o público? Porque de verdade foram tantos desastres emocionais que fica quase impossível escolher só um. E é com essa dúvida que vamos mergulhar na história de um personagem que dividiu corações desde que apareceu pela primeira vez em cena. Desde a segunda temporada, Park Yong-sik já deixava o público dividido. Tinha quem olhava pra ele como um filho dedicado, tentando se manter firme por causa da mãe. Mas também tinha quem pegava ranço. Achava ele egoísta, impulsivo, alguém que colocava todo mundo em risco. E olha, vendo o que aconteceu depois, ficou difícil não pensar que o destino dele estava meio traçado desde o início. A situação dele era desesperadora. Era dívida em cima de dívida, cobrador pra todo lado e nenhuma saída limpa à vista. Ele já devia 250 milhões de won e ainda se afundou mais pegando dinheiro com gente que não pensa 2 vezes antes de cobrar na base da ameaça. Nessas horas parece que até quem tinha um pingo de empatia ficava com um pé atrás. Afinal, foi essa encrenca toda que levou o Yong-sik direto pro inferno da competição. Mas o que realmente fez tudo desandar foi a entrada da mãe dele no jogo. Pois é, em vez de tirar ela disso, o cara fez o contrário. E mesmo depois dela entrar, ele teve a coragem de votar para continuar no jogo. Muita gente ficou revoltada com isso, chamando o movimento de traição disfarçada de egoísmo. E esse foi só o começo de uma queda que veio cheia de arrependimento, mas com consequências que não perdoam. E no próximo jogo, a tensão saiu de controle. E aí veio o jogo de esconde-esconde, que de inocente não tinha nada. Tudo estava silencioso, meio tenso demais. Quase como se o jogo inteiro tivesse prendido a respiração. Enquanto Junhee tentava sair dali com o bebê nos braços, e a senhora Gum já tropeçava entre o desespero e a esperança, Yong-sik aparece. E não era com cara de alívio, não. Era com uma faca na mão. O olhar dele dizia tudo. Ele não estava bem. O pior? Ele realmente acreditava que atacar Junhee e o bebê era a única forma de garantir a própria sobrevivência. E da mãe dele também. Foi aquele tipo de cena que você assiste e não sabe se grita, se pausa ou se chora. Gunja, desesperada, implorava para ele parar, com olhos cheios de dor, como se já soubesse que aquele momento era um divisor definitivo. E mesmo assim, ele foi. Ele escolheu avançar. Mas nem tudo saiu como ele queria. Gunja, que até ali só demonstrava fragilidade, escondeu uma lâmina no coque do cabelo e, sem pensar 2 vezes, virou contra o próprio filho. As câmeras congelaram ali, num momento onde o amor de mãe se confundiu com sobrevivência. Logo depois veio o disparo dos guardas. E tudo ficou em silêncio. Mas esse silêncio não durou muito, porque o que veio depois ainda dividiu corações e partiu muita opinião por aí. Depois da morte do Yong-sik, o que rolou foi um verdadeiro racha entre o público. Teve gente que ficou devastada, dizendo que ele só foi mais um ser humano dominado pelo medo, alguém que tentou proteger o que amava e errou no processo. Já outros não tiveram dó nenhuma. Lembraram que ele enfiou a mãe no meio daquilo tudo e ainda votou para continuar. Para essa galera, o fim dele era mais do que justo. O debate online pegou fogo. Comentários, teorias, até vídeos inteiros tentando justificar ou atacar tudo o que ele fez. Mas, no meio do caos, uma figura chamou a atenção: Gamja. A mãe que, mesmo fazendo o que fez, não conseguiu se olhar no espelho depois. Ela se calou, se afastou
e praticamente desapareceu em si mesma. E não era só tristeza. Era como se uma parte dela tivesse sido cortada ali, no campo de jogo. Durante o retorno ao alojamento, o que se viu foi uma versão esvaziada da personagem. Gunja puxou Ji-hoon de canto, fez um pedido sincero, quase com voz perdida. Cuide da Junhee e do bebê. Ela contou do passado, do marido, da vida antes do jogo, mas dava pra sentir nas entrelinhas que ela não estava pedindo ajuda só pros outros, mas também tentando se despedir de si mesma. E naquela mesma noite, algo aconteceu e deixou todos devastados. O ex-fuzileiro Daejo chegou cercado de respeito. Apareceu na segunda temporada como aquele cara de confiança, sangue frio, parceiro de Ji-hoon e braço forte do grupo. Parecia o tipo de personagem que ia segurar a bronca, ainda mais depois de ajudar na prova dos 6 passos. Só que bastou a revolta começar para esse herói treinado mostrar um lado que ninguém imaginava, o do medo. E não foi só um sustinho não, foi pânico completo. Na hora em que tudo desabou, Daejo mal conseguia segurar a arma. Errou tiro atrás de tiro, desperdiçou munição e quando ficou sem bala, correu como quem foge do próprio nome. Se escondeu no dormitório, começou a murmurar sozinho e na hora do vamos ver, sumiu. O rádio chamava, Ji-hoon precisava dele, mas nada. Só silêncio. E um Daejo encolhido debaixo da cama como uma criança com medo de monstro. E essa cena ficou marcada. Na terceira temporada, ele até tenta sobreviver quieto, mas logo o passado o alcança. Ji-hoon o confronta. Young-sik bota pressão, e aí o estopim estoura. Durante o jogo de esconde-esconde, os dois caem em lados opostos. Daejo escondido, Ji-hoon procurando. E em vez de se desculpar, Daejo explode. Começa a acusar o outro, como se fosse vítima da situação toda. Resultado? Os dois se enfrentam. E Ji-hoon, num momento que ninguém esperava, apaga de vez a luz de Daejo. Mas o jeito que isso aconteceu deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Hyunju era daquelas personagens que ganham o público aos poucos, mas quando ganham, é pra valer. Ex-militar, decidida, cheia de traumas, ela entrou no jogo como quem já carregava o mundo nas costas. A história dela bateu forte em muita gente, rejeitada pela própria família, perdida entre dívidas e tentando juntar forças para completar sua transição. Round 6 deu espaço para mostrar essa jornada, sem atalho emocional. E isso fez dela uma das favoritas da temporada. Durante a revolta, Hyunju não pensou 2 vezes. Liderou o grupo, enfrentou os guardas, passou munição, salvou vidas. Era nítido que a coragem dela não vinha só do treinamento, mas de tudo que ela já tinha sobrevivido fora dali. Ela levava nos olhos aquela mistura de ferida aberta com vontade de lutar. Quando tudo caiu, ela podia ter escapado. Tava com a chave na mão e a porta ali escancarada. Mas ela voltou. Voltou para ajudar Gunja, voltou para ajudar Junhee, voltou por humanidade. E eis que vem o golpe final. Quando tudo parecia resolvido, Monji apunhala Hyunju pelas costas. Literalmente. O público assistiu em choque, sem acreditar. Ela, que tinha tudo para sair dali viva. Ela, que só queria ajudar. A cena dela nos últimos segundos, com Junhee chorando ao lado, Gunja fechando seus olhos com ternura, virou um daqueles momentos que ninguém esquece. Só que a dor ainda não tinha acabado, porque a mais doce das tragédias ainda estava por vir. Junhee já vinha sendo um dos corações emocionais da história desde que apareceu, e carregar uma gravidez inteira dentro da arena só aumentou isso. Ela virou símbolo de esperança, de fragilidade no meio da barbárie. Todo mundo torcia por ela, todo mundo queria ver essa mulher vencendo. E quando ela entra em trabalho de parto no meio do caos, com Hyunju e Gunja ao lado, parecia que o impossível ia acontecer. Um nascimento em vez de mais uma perda. Ela consegue dar à luz. O bebê nasce. Mas a vida, ali dentro, cobra tudo com juros. Na prova da corda, o problema na perna de Junhee vira um obstáculo sem volta. Ferida, fraca e exausta depois de tudo, ela não tem como acompanhar o ritmo do jogo. Entrega o bebê nas mãos de Ji-hoon, confia nele, acredita que a promessa vai ser cumprida. E ali, sem alarde, sem discurso, ela simplesmente solta as mãos. O público desmoronou. Era o fim de mais um elo. Só que o choque ainda não tinha chegado ao fim. No desafio final, Ji-hoon, sim, aquele que sempre fugia da violência, se viu com um bebê nos braços, cara a cara com Myung-ji, e a decisão mais cruel da temporada. O botão não foi apertado, o jogo travou, e a escolha estava toda com ele: salvar o bebê ou salvar a si mesmo. A resposta veio em silêncio. Ele colocou a criança no chão, beijou sua testa e caiu. Foi difícil de assistir, mas talvez tenha sido o momento mais humano de toda a série. Agora me conta, como é que a gente segue depois de ver tudo isso? Round 6 não só entregou tensão e tragédia,
entregou lições que a gente carrega pra fora da tela. Que tipo de escolhas você tomaria no lugar deles? Até onde você iria por alguém que ama? E o mais importante, o que esse tipo de história muda na forma como você olha pra sua própria vida? Se essas perdas mexeram com você, é porque alguma coisa aí dentro foi tocada. E talvez isso seja o convite que você estava precisando para repensar quem você é diante das suas dores, das suas escolhas. Porque no fim das contas, ninguém sai o mesmo depois de histórias assim. Aproveita esse momento para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque tem muito mais análise e reflexão vindo por aí. Assim você continua mergulhando nesse tipo de conteúdo que não é só entretenimento, é transformação.